A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu sou o professor Daniel, do curso de Apologética. E o tema do nosso curso hoje é crime e pena de morte. Num primeiro momento, vamos falar sobre a criminalidade, o crime e como Deus ele punia o crime no Antigo Testamento, na lei judaica. E vamos extrair daí alguns princípios importantes para os dias de hoje. E num segundo momento nós vamos então falar sobre pena de morte. A pena de morte, ela é bíblica, ela pode ser defendida por um cristão, pode ser aceita como uma forma de punição ao crime, pode ser defendido biblicamente. É isso que nós vamos analisar no curso, na nossa aula de hoje. E dois textos, eles são aí, vão ser expostos aí. O primeiro é em Gênesis 9, na aliança que Deus fez com Noé, em que fala da pena de morte, e João 8, que é o caso da mulher adúltera, que é utilizado aí para negar a pena de morte. Vamos analisar os dois textos e mais outros textos da Bíblia para verificar, analisar se a pena de morte ela é bíblica ou não. E antes de mais nada, meus irmãos, nós precisamos analisar algumas considerações essenciais antes de entrarmos aí no assunto de pena de morte. Algumas considerações essenciais para nós entendermos esse assunto é entender que, primeiro, todo tipo de crime cometido por uma pessoa, ela é um pecado contra Deus. O segundo princípio, uma segunda consideração essencial é que todos os crimes requerem punições determinadas pelo Estado. Quando uma pessoa comete um crime, o Estado deve punir esta pessoa. Tem o direito e o dever de punir um cidadão que comete um crime. Uma terceira consideração importante é que Deus ele é soberano sobre o Estado. Foi Deus que delegou ao Estado o dever de punir o cidadão criminoso. Uma palavra de Abraham Kuyper diz que não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame é meu. Ou seja, Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é soberano sobre o Estado do Brasil, por exemplo. Deus é soberano sobre os juízes. Deus é soberano sobre os deputados, os senadores, sobre todos, sobre o presidente. Ele é soberano sobre todas as nações. Foi Deus quem delegou o poder ao Estado. No próximo slide nós vamos justamente falar sobre isso. E isso é muito importante nós compreendermos. Olha o que Paulo fala em Romanos 13, do 1 ao 4. Eu vou fazer a leitura do que Paulo diz lá em Romanos 13. Ele diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e trarás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. O interessante que Paulo nos fala, né? E podemos tirar daí dois princípios importantes. Primeiro, toda autoridade é ministro de Deus para castigar o que pratica o mal. Deus deu autoridade ao homem
E essa autoridade, diz Paulo, é ministro de Deus. Ou seja, o senador, o juiz, o deputado, o presidente, todas as autoridades, eles são ministros de Deus, né? Deus deu autoridade ao Estado para praticar justiça na terra. E, num segundo momento, o apóstolo Paulo diz, não é sem motivo que ela traz a espada. Não é sem motivo que o Estado traz a espada. Olha o que o apóstolo Paulo fala no Novo Testamento a respeito das autoridades. E em Provérbios 17:15 diz, o que absolve o ímpio e o que condena o justo são ambos abomináveis ao Senhor. Ou seja, um Estado que é injusto, que absolve o ímpio e que condena o justo, são abomináveis ao Senhor. Ou seja, o Senhor, ele requer justiça. E aquele que pratica a injustiça é abominável ao Senhor. Então, terminando essas considerações importantes, nós vamos analisar agora como Deus punia o crime na lei civil de Israel. E que fique bem claro que a lei civil de Israel, ela foi extinta. A lei civil e a lei cerimonial. Nós não estamos aqui falando de alguns princípios que são importantes sim para os nossos dias. Vamos analisar alguns princípios de como Deus fazia punição na lei civil de Israel. E analisar mais para frente a lei moral de Deus, que ainda é uma lei que nós ainda está sobre nós. Por exemplo, os 10 mandamentos ainda são válidos para os nossos dias. Os princípios dos 10 mandamentos. Então, como Deus punia, exercia as punições no Antigo Testamento, na lei civil de Israel, Deus utilizava o princípio que encontramos na Bíblia é o da restituição. O olho, como é muito conhecido, olho por olho, dente por dente. É o princípio da retribuição, restituição ou retribuição, né? Era sempre proporcional ao crime cometido. Nós vemos lá em Levítico 24:21, por exemplo, quem, pois, matar um animal, restituí-lo-á. Mas quem matar um homem, assim lhe fará. Aqui está falando da pena de morte, né? Se alguém matar um animal, vai ter que restituí-lo. E quem matar um homem, será morto. E existia outras formas na lei levítica de pena de morte. Por exemplo, se alguém cometesse um ato homossexual, era digno de pena de morte. Desobedecer aos pais, o adultério, o incesto, tudo isso era digno de pena de morte na lei civil de Israel. Para casos de roubo, a lei civil prescreve a restituição múltipla. Como diz lá em Êxodo 22:4, se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi, seja jumento ou ovelha, pagará o dobro. Ou seja, se uma pessoa achasse com o furto na sua mão, fosse achado ali, cometesse um crime, ela deveria restituir o dobro para a pessoa que ele roubou. O direito de cada um em defesa da sua propriedade era um direito concedido e salvaguardado. Êxodo 22:2 diz, se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Ou seja, a legítima defesa era algo aceitável na lei civil de Israel, a legítima defesa. O cidadão israelita, ele tinha o direito de defender a sua propriedade e a sua vida. A condição de reabilitação na sociedade para o criminoso primário era total e absoluta. Ele, pagando a indenização devida, estava pronto a se reintegrar na sociedade atingida pelos seus crimes, que não deveria discriminá-lo de nenhuma forma, pois restituição havia sido feita. Ou seja, o criminoso primário, ele roubava e ele tinha que restituir o dobro
do que roubou, até 7 vezes mais em alguns casos. Então o crime não compensava na lei civil de Israel, porque você roubava e você restituía 2 vezes mais o que você roubou, né? Mas para aqueles crimes mais graves era feita a pena de morte, era executada a pena de morte na lei civil de Israel, por apedrejamento. Então, falando desses princípios, muitos dos princípios encontrados naquela sociedade são eternos e válidos até os dias de hoje e merecedores do nosso exame e estudo. Por exemplo, nós vemos naquela época, na lei civil de Israel, que as sentenças eram feitas com rapidez, né? As penas pecuniárias e o peso econômico sofrido pelos infratores em benefício das vítimas. As vítimas, elas eram indenizadas. Hoje em dia, uma pessoa um criminoso comete um crime, vai para a cadeia e a sua família recebe benefícios, né? E a vítima fica ao léu, né? O que acontece nos dias de hoje, as injustiças, né? A família do criminoso recebe pensão e a vítima sofre, né? Mas naquela época não era assim. A visão clara de quem é vítima e de quem é infrator, sem cometer a inversão de valores de considerar os criminosos vítimas do sistema. Era bem claro na lei civil de Israel quem era o criminoso e quem era a vítima. E o criminoso era punido pelo seu crime. O cuidado todo especial pela preservação de uma sociedade livre de violência e de ameaças trazidas por indivíduos incorrigíveis. E a preservação da lei e da ordem com duras penas contra os malfeitores. O crime, irmãos, não compensava. Diferente hoje dos nossos dias, que você vê um corrupto roubando rios de dinheiro e depois fica em casa com uma tornozeleira eletrônica desfrutando do roubo dos bens do seu crime. É isso que as injustiças que nós vemos nos dias de hoje. E analisando a lei civil de Israel, nós vemos que o crime não compensava, que tinham duras punições aos criminosos. Então, entrando agora na pena de morte em si. O que é pena de morte? A descrição aí de pena de morte, também chamada de pena capital, é um processo pelo qual uma pessoa é morta como punição por um crime cometido. Mas não é qualquer tipo de morte. Ela precisa ser realizada pelo Estado, após decisão judicial que condena uma pessoa à sentença de morte. É diferente de uma execução, que consiste na morte de uma pessoa sem processo legal que a autorize. Nós temos países nos dias de hoje que tem todo um processo legal e depois é executada a pena de morte. E nós vemos também muitos outros lugares que executam, há execuções não feitas pelo Estado, mas pelos próprios homens, né, sem a decisão do Estado. Então a pena de morte é um processo legal autorizado pelo Estado e precisa de uma decisão judicial, todo um processo legal para que seja uma pessoa sentenciada à pena de morte. Pena de morte no mundo. Como é hoje a pena de morte no mundo? Um relatório de 2016 da ONU diz que cerca de 170 dos 193 países que integram a ONU já aboliram a pena de morte ou não a praticam há mais de pelo menos 10 anos, ou seja, só 23 países hoje cumprem a pena de morte na sua legislação com certa frequência. Nos Estados Unidos, por exemplo, dos 50 estados, somente 29 já não empregam mais a pena de morte nos Estados Unidos.
Os motivos mais recorrentes em 2016 foram crimes relacionados às drogas, sequestro, estupro, blasfêmia ou insulto ao profeta do Islã. Esses são alguns dos motivos pelos quais os países que exercem a pena de morte, eles são crimes dignos de pena de morte para alguns países. Houve ainda casos de pena capital para espionagem, traição, colaboração com entidades estrangeiras, questionar políticas do líder local ou participação em movimentos de insurreição ou terrorismo. A Anistia Internacional registrou 657 execuções em 20 países em 2019, uma diminuição de 5% em comparação com 2018, ou seja, diminuiu os casos de execução de pena de morte. A maioria das execuções ocorreram na China, Irã, Arábia Saudita, Iraque e Egito. No final de 2019, havia pelo menos mais de 26 mil pessoas condenadas à sentença de morte no mundo. Os seguintes métodos de execução foram usados em 2019: decapitação, eletrocução, enforcamento, injeção letal e fuzilamento. De acordo com cada legislação aí de país, cada um exerce a pena de morte na sua devida forma. E para quem acha que no Brasil não existe pena de morte, no artigo 5º, inciso 57 da nossa Constituição, não haverá pena de morte, salvo ou exceto em caso de guerra declarada. Os crimes que podem levar a essa punição estão escritos no Código Penal Militar. E a pena prevista é execução por fuzilamento. Ou seja, a nossa Constituição ela não permite a pena de morte, somente em caso de guerra. E para ver como essa legislação ela é no Código Penal Militar, que diz lá que em caso de traição, covardia, rebelar-se ou incitar a desobediência, desertar ou abandonar o posto, praticar genocídio, crimes de roubo ou extorsão na zona de operação militar. Isso em tempo de guerra. A pessoa que cometer esses tipos de crime, ela será fuzilada, executada por fuzilamento. A última vez em que a pena de morte foi aplicada no Brasil foi em 1876, ficando oficialmente proibida após ser retirada do nosso Código Penal com a proclamação da República em 1889. A partir daí, o Brasil deixou de executar a pena de morte, somente em guerra declarada. Então, houve uma pesquisa em 2018 sobre pena de morte no Brasil e 57% das pessoas foram a favor e 43% contra, mas os argumentos utilizados tanto para aqueles que defendem como para aqueles que não defendem a pena de morte não são bíblicos. Vejamos aí alguns exemplos de como as pessoas, os argumentos que as pessoas utilizam. Por exemplo, quem é a favor da pena de morte fala que a pena de morte ela reduziria a violência no Brasil, diminuiria o gasto com a ressocialização dos presos, né, e uma medida que poucas vezes funciona, ou seja, seria bom a pena de morte porque reduziria a violência e o gasto com o presidiário não doeria muito aí no bolso do contribuinte. E algo visto que o bandido dificilmente nos nossos dias nós vemos muitos criminosos que eles realmente não se ressocializam na prisão, ficam até pior, né? É a única outro argumento que diz que as pessoas são a favor, é a única forma de garantir que o criminoso não retorne à sociedade ou cometa outros crimes de dentro da prisão. E quem é contra usa os seguintes argumentos: falta de evidência da diminuição de crimes, ou seja, o fato de executar a pena de morte não quer dizer que isso diminuiria os crimes.
possível erro judicial sem possibilidade de correção, ou seja, quem diz que quem é contra a pena de morte, ela fala que não é bom ter pena de morte porque a justiça é injusta, né, e haveria erro judicial. E um erro judicial que tira a vida de uma pessoa, depois não tem como voltar atrás. E a vida é muito valiosa e todo ser humano é redimível. Isso é importante. Nós vamos analisar isso agora. A vida é muito valiosa e todo ser humano é redimível. Vamos analisar bem esta fala de quem é contra. Chegamos então à parte bíblica do assunto. Nós vemos ali que os argumentos contra e a favor não eram bíblicos, né? Eram da razão humana. Então, o que a Bíblia fala sobre pena de morte? Vamos começar no Antigo Testamento. E antes mesmo da lei mosaica. Lá em Gênesis 9, 5 ao 6, e aqui nós entramos agora na exposição do nosso livro, do Walter Kaiser, que é o livro do nosso curso de apologética, o livro base do nosso curso. E o autor do livro, ele nos mostra Gênesis 9, do 5 ao 6, que fala da aliança que Deus fez com Noé após o dilúvio. E diz em Gênesis 9, 5 a 6, a todo que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Porque a imagem de Deus foi o homem criado. E daí o nosso autor, o autor do livro, ele traz aí 3 princípios. Ele fala, o primeiro princípio é que Deus exige que o culpado seja castigado. Segundo, Deus exige que o valor da vida corresponda ao dom da imagem de Deus. E o terceiro princípio, Deus exige prestação de contas da sociedade. Aquele que matou precisa ser punido. Deus exige que o culpado seja castigado. Deus exige justiça. Entre todos os exemplos em que Deus ordenou o uso da pena de morte, exceto um não podia ser atenuado por meio de um resgate. No Antigo Testamento, agora já na lei mosaica, lá em Números 35, 31 diz: não aceitarei resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte, antes será ele morto. O homicídio era o único crime ou pecado que ele era executado a pena de morte, e não existia outra forma de punição. Por exemplo, um adúltero, um homossexual ou os outros crimes de incesto, bestialidade, todos aqueles que eram executados a pena de morte, todos esses outros crimes, eles poderiam ser feito um resgate, ou seja, um animal em troca como sacrifício daquele crime, para que aquele criminoso ele não pudesse sofrer a pena de morte. Mas quem cometia um assassinato premeditado, não haveria um resgate, somente a punição de pena de morte. Mas em Gênesis 9, 5, 6, irmãos, esse princípio da restituição aqui, da retribuição de sangue por sangue, é feito antes da lei mosaica. Ela é universal. Ela é um princípio que Deus estabeleceu falando a Noé para a raça humana. Que a vida, foi criada, o homem foi criado à imagem de Deus. E aquele que derrama o sangue de um homem, pelo sangue do homem é derramado. Aí o princípio da retribuição, o olho por olho e o dente por dente em relação ao assassinato. Isso antes da lei mosaica. É o que o autor do livro nos explica. E um texto que é utilizado para negar a pena de morte, em que aqueles que
negam a pena de morte, dizendo que a pena de morte não é bíblica, eles utilizam o texto da mulher adúltera, em João 8, do 1 ao 11, lembrando que os fariseus trouxeram uma mulher que havia cometido o adultério e, segundo a lei mosaica, aquela mulher era digna de apedrejamento. Então, quem é contra a pena de morte diz que Jesus ali não permitiu que ela fosse apedrejada porque Jesus é contra a pena de morte. Mas isso não é uma tradução coerente desse texto e muito menos bíblica, porque, primeiro, o texto não está falando sobre pena de morte. Não é o assunto desse texto, dessa perícope ali, do Evangelho. E aquele texto era uma armadilha dos fariseus para poderem prender Jesus. E Jesus, ele saiu pela tangente. Jesus nem foi a favor nem contra naquele momento. Se você analisar, Jesus conseguiu se esquivar daquela situação, daquela armadilha, porque se Jesus se posicionasse contra ou a favor, Jesus era uma armadilha contra Jesus. Porque se Jesus falasse para aquela mulher ser apedrejada, ele seria condenado por Roma, porque naquele período Israel estava sob o domínio de Roma. E sempre quando um judeu fosse julgado, fosse digno de alguma pena de morte, ele teria que ser levado ao Estado romano, porque somente o Estado romano poderia executar pena de morte naquele período. Tanto é que os fariseus as autoridades judaicas entregaram Jesus às autoridades romanas. E Paulo foi também julgado por Roma. Então, se Jesus fosse a favor ali do apedrejamento, porque aquela mulher deveria sim ser apedrejada pela lei judaica, mas ali era uma armadilha contra Jesus. Ali não poderia ser feito o apedrejamento, porque somente Roma poderia fazer essa execução. E também era ali um julgamento falso, porque onde estava o adúltero? Porque o homem na lei judaica também deveria ser apedrejado, o adúltero, o homem que cometeu adultério com a mulher. Então ali era uma punição injusta àquela mulher, porque era uma armadilha contra Jesus. E se Jesus fosse contra, ele estaria descumprindo a lei judaica, porque a lei judaica, Jesus veio para cumprir a lei. Então Jesus estaria sendo contra a própria lei de Deus. E no Sermão do Monte, que também é utilizado para dizer que Jesus proíbe a pena de morte, por exemplo, que Jesus fala em Mateus 6, olho por olho, era o que diz, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso, se alguém o ferir na face direita, ofereçam-lhe também a outra. Ou seja, o fato de Jesus mandar a gente oferecer a outra face, o que Jesus está falando ali não é em relação ao princípio da vida por vida, ou seja, daquele que matou o sangue humano, aquele que matou um homem, é digno de ser morto pelo Estado. O que Jesus está falando sobre olho por olho e dente por dente, ou dar a outra face, ele é em relação a nós como indivíduos que não podemos nos vingar, agir por vingança. E até no Antigo Testamento, na lei judaica, existiam as cidades refúgios, onde evitava-se que a família daquele que foi morto por alguém pudesse exercer ali a vingança ou justiça com as próprias mãos. Então se colocava o criminoso no local onde as pessoas, numa cidade refúgio, onde as pessoas não pudessem exercer justiça com as próprias mãos. Então o que Jesus aqui está falando no Sermão do Monte é que nós, irmãos, não podemos agir por vingança. A justiça, ela vem de Deus, e a justiça, ela é feita pelo Estado. Então, por exemplo, um exemplo bem clássico. Se um bandido entra na casa de uma pessoa e está ali
cometendo uma violência sexual contra uma filha ou a mulher, o homem ele não pode se defender, não pode defender a sua família ao ponto até de matar aquele bandido em última instância, ou nós não podemos processar ou lutar pelos nossos direitos de alguma forma, se nós formos por uma empresa ou por alguém prejudicado, nós não podemos exercer os nossos direitos. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando sobre vingança, sobre justiça com as próprias mãos. Então, a pena de morte no Antigo Testamento. O que fala no Antigo Testamento sobre pena de morte? Em Mateus 26:52, Jesus disse: todos os que lançarem mão da espada, pela espada morrerão. Olha o que Jesus disse. Em Apocalipse 13:10 diz a mesma coisa. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Em João 19:11 diz: nenhum poder, Jesus falando para Pilatos, nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Jesus reconhece que o poder de Pilatos de tirar a sua vida vem do alto, ou seja, foi dado por Deus, como eu falei lá no começo. Deus deu o poder ao Estado de fazer justiça. E ele não contesta esse poder, Jesus não contesta, Jesus não fala que ele não tinha poder de executar, né? Mas considera legítimo. Foi dado o poder a Pilatos, Jesus está falando. O poder de tirar a minha vida foi dado por Deus. Embora ali fosse uma execução injusta, né? Porque Jesus não era digno de ser morto, mas era a propósito de Deus. Mas Pilatos tinha, Jesus reconhece que o poder de Pilatos tinha sido dado por Deus. Em Atos 25:11 diz, Paulo se defendendo perante Festo, ele diz: se eu cometi algum erro e fiz qualquer coisa digna de morte, não recuso morrer. Então verifique, meus irmãos, 3 coisas aí na palavra de Paulo. Paulo ele reconhece que existiam crimes dignos de morte. E ele não ofereceu resistência ao recebimento da pena de morte. Ele não ofereceria resistência. Se ele cometeu algum crime de pena digno de morte, ele estava pronto para ser julgado como tal. E ele reconhece que as autoridades possuem o direito de condenar alguém à morte. E o 6º mandamento, o que falar então do não matarás? O fato de existir lá no Antigo Testamento, no 6º mandamento, o não matarás, proíbe que a pena de morte seja executada. Vejamos que no próprio Antigo Testamento, vamos analisar como seria incoerente Deus falando não matarás, mas Ele mesmo na lei levítica falava para executar a pena de morte. Então, como assim Deus falava que em casos de homicídio, de adultério e de outros crimes era para se executar a pena de morte, ou seja, matar. E no 6º mandamento ele fala não matarás. Não seria uma inconsistência de Deus? Então o 6º mandamento ele não está indo contra a pena de morte, mas ele está reforçando a aplicação da pena de morte, porque ele está enfatizando a santidade da vida. O indivíduo ele não pode matar, não pode cometer um assassinato. É o que o 6º mandamento diz: não cometerás assassinato. E isso não quer dizer que o Estado não possa executar a pena de morte. O 6º mandamento não está indo contra a pena de morte, mas está proibindo as pessoas, um indivíduo, de cometer um crime de assassinato. A proibição não se aplica, portanto, aos governos constituídos que, exercendo a autoridade concedida por Deus, fazem justiça e reforçam o 6º mandamento, aplicando a pena de morte. Porque a vida é importante para Deus, né? Não pode se matar.
Mas se alguém tira a vida de outra pessoa que foi feita à imagem de Deus, a pessoa que cometeu o assassinato, ela perde o direito sobre a própria vida. Então, o Estado, ele pode exercer justiça dada por Deus. É uma confissão de fé, isso olhando para a história, meus irmãos, da nossa igreja, da igreja, a confissão de fé de Westminster, que é uma importante confissão de fé reformada, feita através de perguntas e respostas sobre esse assunto. A pergunta 135 fala: quais são os deveres exigidos no sexto mandamento? A resposta é: todo o cuidado e todos os esforços para preservar a nossa vida e a de outros. Ou seja, não matarás, nós devemos preservar a vida e a vida dos outros. Quais são os pecados proibidos no sexto mandamento? Resposta: o tirar a nossa vida e o de outrem, exceto no caso da justiça pública, no caso de guerra legítima e no caso de defesa necessária, ou legítima defesa. Então, na Confissão de Fé de Westminster, ela proibia o assassinato e o suicídio. No caso de o Estado exercer a pena de morte, isso não quer dizer que está indo contra o sexto mandamento. Em caso de guerra legítima, também não está indo contra o sexto mandamento. E também, em caso de legítima defesa necessária, não está indo contra o sexto mandamento. Então, a Confissão de Fé de Westminster, ela considera a justiça pública como sendo a legítima aplicadora da pena capital, pelos padrões bíblicos de justiça, visando a santidade e a preservação da vida dos cidadãos. Chegamos já ao fim da nossa aula, então vamos aí falar sobre algumas objeções, dos argumentos daqueles que são contra a pena de morte. Por exemplo, quando se fala que a pena de morte não serve para diminuir a criminalidade. Então, colocar-se contra ou a favor da pena de morte por razões utilitárias não é o correto. Deus, ele não instituiu a pena apenas para ser um freio em relação ao crime. Ou seja, Deus não instituiu a pena de morte para que houvesse um freio, para que houvesse menos crimes. Não era essa a ação primária de Deus. Ele a comanda porque a vida humana é sagrada. A vida é de sua propriedade e o poder de tirá-la pertence a ele. Quando as pessoas se opõem à pena de morte com bases humanitárias, estão na realidade minimizando a Deus e a seus mandamentos, sujeitando ao raciocínio humano. Outro argumento: a pena de morte tira a chance do condenado de aceitar o Evangelho. Ou seja, falam que quando você condena uma pessoa à pena de morte, um criminoso, homicida à pena de morte, está tirando ali a chance da pessoa de aceitar o Evangelho. Mas, irmãos, Deus é soberano na salvação. Deus, ele nos escolheu. Deus é ele quem escolhe. A fé é um dom de Deus. O fato de executar uma pessoa por pena de morte, por ter cometido um homicídio, não tira a chance da pessoa aceitar o Evangelho. Porque Deus, ele é soberano. Se ele quiser salvar um homicida, ele vai salvar. É o que ele fez lá com um bandido na cruz que estava ao lado de Jesus. O homem foi condenado à pena de morte, a ser crucificado, e foi salvo lá na cruz. Todo ser humano que comete um crime, ele pode sim ser perdoado por Deus. Um homicida, ele pode ser perdoado. Um criminoso, ele pode sofrer, ser salvo por Deus. Um criminoso, ele pode, após cometer um crime, se arrepender e aceitar a Jesus, se assim Deus quiser. Mas isso não vai tirar as consequências do seu ato. Ele vai sofrer a punição do Estado. E isso não é contra a Bíblia.
Então Deus é soberano na salvação. E falando com o raciocínio humano, muitos condenados poderiam ser atingidos pelo Evangelho exatamente porque são confrontados com a morte e não vem escapatória, ou seja, o fato da pessoa ser condenada à pena de morte talvez até ajudasse ela a aceitar a Cristo, olhando dessa forma, né? Porque ela não veria escapatória e somente Jesus na vida dela, se nós formos pensar assim de forma utilitária. E considerando que muitos dos criminosos, por não serem executados, voltam às ruas para matar, o que dizer das vítimas inocentes que morrerão sem terem tido a chance de serem atingidas pelo Evangelho, porque aquele criminoso havia lhes tirado prematuramente as vidas? De quem queremos preservar mais a chance, dos criminosos ou de muitas vítimas reais e em potencial? Ou seja, se nós vamos pensar dessa forma, pensam no criminoso. Mas esse criminoso, uma pessoa incorrigível que for solta e cometer outros homicídios, não se pensa nas vítimas, esse criminoso não tirou a chance da vítima de também aceitar o Evangelho? Para finalizar, eu trago um texto de um livro do R.C. Sproul, que é um americano, um cristão americano, que nos Estados Unidos, né, é um país que se executa a pena de morte em muitos estados, e um cristão de lá, é importante nós ouvirmos o argumento dele. E no seu texto, nesse texto aqui na página 299, 300 do seu livro, que se chama Boa Pergunta, também de apologética, ele fala: normalmente a grande objeção à pena de morte é que a vida humana é tão preciosa e tão valiosa que nunca deveríamos levantar nossas mãos contra ela. Também todo ser humano é redimível ou que não é um meio de intimidação. Mas a pena de morte não foi dada como intimidação, mas como ato de justiça. O raciocínio bíblico é que a vida humana é tão sagrada, tão preciosa, tão santa, a vida humana tem tanta dignidade, que se com premeditação você destrói injustamente outro ser humano, você, por isso mesmo, perde o seu direito à vida. Deus não apenas permite a execução de assassinos, ele a ordena. Palavras aí de R.C. Sproul. Então, concluindo, trazendo aí na conclusão 4 informações para nós. Deus, ele estabeleceu os princípios da pena capital desde os primórdios da humanidade, em Gênesis 9:6, entrelaçando a sua aplicação à preciosidade da vida do homem, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, Deus estabeleceu a pena de morte antes mesmo da nação de Israel existir. Falou isso para a humanidade. E ele estabeleceu a pena capital porque a vida do homem é sagrada e criado à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia é contra a impunidade que reina nos nossos dias e contra o desrespeito à vida. Governos constituídos são legitimados por Deus ao combate à violência, incluindo a punição por pena capital. E, importante, irmãos, nós devemos ponderar muito antes de nos alinharmos com os movimentos defensores da pena capital, pois não queremos que as suas argumentações, via de regra, sem qualquer consideração aos padrões bíblicos, sejam colocados em nossa boca. Por exemplo, nos dias de hoje, quem é a favor da pena de morte usa algumas frases como bandido bom é bandido morto. A morte para essa pessoa, para esse criminoso, é pouco. Os argumentos de quem é a favor da pena de morte nos nossos dias, elas não são bíblicos, não são argumentos bíblicos, mas são por sede de vingança aos criminosos. Então, um cristão que se coloca a favor, que aceita a pena de morte como bíblica, precisa ter muito cuidado quando vai se expor o seu pensamento a respeito.
e não se alinhar a esses tipos de pensamento por vingança, como bandido bom é bandido morto. O cristão deve ter muita sabedoria quando for se posicionar a respeito da pena de morte. Então é isso, meus irmãos. Eu espero ter sido claro, espero ter ajudado os irmãos sobre esse assunto e, em caso de dúvida, eu estou à disposição para qualquer esclarecimento. Fique na paz do Senhor Jesus e que Deus lhe abençoe. Amém.